Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao, infelizmente, último vídeo especial do mês do orgulho LGBTQIAPN+. Tudo que é bom, infelizmente, dura pouco, mas se vocês gostaram dos especiais, gostaram das recomendações, das indicações, dos vídeos, comentem e comentem outros filmes LGBTs que vocês também querem que eu fale, por favor. E para encerrar o mês, eu acabei vendo esse filme XXY, argentino e pá, porque é sobre intersexualidade e pá, e as pessoas intersexo, elas geralmente são esquecidas no rolê, no mês LGBT, o pessoal só indica filmes gays, lésbicos, trans, e aí esquecem do resto. Mas se você não sabe, a letra I do LGBTQI é por causa de intersexual, que antigamente era chamado de hermafrodita. Aí tu se pergunta, o que é isso aí? Isso aí quer dizer uma pessoa que ela tem várias características masculinas e femininas ao mesmo tempo. Tipo, é um homem e pá, tem um pênis, só que ao mesmo tempo tem um útero e ele menstrua. Ou tem todas as características de uma mulher, só que ela tem um pênis e uma vagina. Parece coisa de ficção científica, parece doideira, mas acontece muito até hoje, só que essas pessoas mais ou menos são esquecidas no churrasco, porque pelo que eu pesquisei, elas são tipo 2% das pessoas do mundo. Eu acho que é um pouquinho mais ou um pouquinho menos da quantidade de ruivos que nascem por aí. E não tem tantos filmes assim sobre esse tema, e pá, esse daí eu pesquisei. Eu vi num post no Instagram que tava recomendando outros filmes também, só que todo mundo nos comentários estavam falando que eram muito ruins. Esse eu acho que era o que não tava como ruim, então eu fui procurar pra ver. E a minha surpresa de que eu achei que estava no Netflix, porque ano passado acho que tava, e eu botei na minha lista e eu fui pesquisar de novo e não tava lá. Fui pesquisar no Google e tava lá, está indisponível no seu país no momento. Aí fiquei triste, tive que procurar por aqueles meios lá alternativos que não recomendam muito e achei. Mas não vou botar tantas cenas assim disso daí, porque o site que eu via tinha anúncios muito errados e eu não quero entrar naquele site de novo, então acho que eu vou só usar imagens do trailer. O filme de 2007 é dirigido pela Lucia Puenzo, tem o Ricardo Darín no elenco, que o Tarantino disse que é tipo o Al Pacino da Argentina. E o filme começa com um casal e um filho indo pra casa de um outro casal com filho. A gente inicialmente não sabe por que eles estão lá, mas ao longo do filme a gente vai desconfiando forte. E o pai dessa família que tá indo nessa outra casa dessa outra família é um cirurgião. E eles aparentemente foram lá na casa dessa outra família só pra conhecer a filha do casal, chamada Alex, de 15 anos. E pá. E eles também trouxeram o filho dele de brinde, o Álvaro Júnior, porque tem isso, o pai se chama Álvaro e o filho se chama Álvaro Júnior. Eu sou o Júnior, filho de Júnior. Alô? Oi, aqui é o Júnior. Que Júnior? Júnior. Filho de Júnior? Seu nome é Júnior, filho de Júnior? E a Alex também, eles ficam descobrindo na hora que a Alex foi expulsa, aliás, vai ser, na semana seguinte ela vai ser expulsa do colégio, porque ela arranjou briga com o suposto melhor amigo dela, deu um soco no nariz dele que aparentemente quebrou e fez ele cuspir sangue. E a mãe tava até pensando em prestar queixa contra ela, mas aí já não sei. E aí os pais souberam na hora, porque eles perguntaram, e tal, tu escolhe aqui perto? Ela fala assim, eu ia lá. E aí os pais falam, como assim ia? E ela conta isso aí, sai da mesa. E vale notar também que a primeira interação dela com o menino Álvaro é ela perguntando se ele quer fazer coisinhas mais 18 com ela. E aí ele pergunta, quantos anos você tem? E ela diz 15. E ele muda de assunto. A mãe da Alex fala um pouco mais pro casal aí dos cirurgiões, que desde a ultrassom dela, os médicos queriam gravar a ultrassom. Depois que a Alex nasceu, já um monte de médico queria fazer a cirurgia e pá.
que tem uma cirurgia que em tese é para corrigir essas outras partes femininas junto com as masculinas, ou corrigir a masculina da feminina e pá. Só que a mãe dela foi contra isso tudo, eles estavam muito assustados e por isso que eles mudaram para esse vilarejo no Uruguai, para escapar dos médicos indo atrás, dos jornalistas, só queriam viver a infância tranquila com a criança e pá. Só que a Alex também, há 2 semanas que ela parou de tomar os corticoides, os hormônios, e aí a mãe dela tá se preocupando um pouco. Aí ela pesquisou sobre esse cirurgião e pá, aparentemente ele é bom. E o Álvaro Júnior e a Alex passam bastante tempo juntos, criam ali uma amizade bonitinha e pá. E ela pergunta de novo se ele pensou sobre a proposta que ela fez pra ele, e ele falou, pensei, mas acho melhor não, porque a gente acabou de se conhecer e você é uma menina ainda, só tem 15 anos, como se ele fosse muito mais velho, ele parece ter a mesma idade que ela. E a Alex retruca falando que justamente porque eles se conhecem pouco, que aí ninguém se apaixonaria por ninguém, argumento muito inteligente. E pá, mas aí ele fala, muda de assunto e fala, por que todo mundo te olha esquisito? Por que meus pais te olham esquisito? Por que todo mundo olha pra você como se você fosse diferente de todo mundo? Aí ela foge correndo, ele vai atrás dela e pá, encontra ela numa cabaninha escutando música e pá, e ele vai embora, só que ela fala, não, fica. Aí eles começam a se beijar e se pegar muito forte e a fazer as coisas mais 18 lá que ela propôs, só que de uma maneira não tanto convencional assim. Quando a gente vê, ela virou o garoto de 4 e estava botando pressão no rapaz. E para interromper esse momento de intimidade, o pai dela estava passando pela região e sem querer deu uma olhada. E o garoto olhou para ele e ele olhou pro garoto. E aí o garoto fugiu de vergonha e a filha ficou lá chorando. E o pai claramente, levemente traumatizado depois que ele fala para a mulher o que ele viu. E a mulher não entende nada. E aí ele tem que falar com todas as letras. Eu vi, entre aspas, eu vi a nossa filha enrabando o filho dos nossos convidados. Quer que eu demonstre ou entendeu? Fecha aspas. Essa eu confesso que eu ri um pouco. Nos encontré juntos. ¿A quiénes? Alex y el chico Álvaro. ¿Cómo juntos, Don? Juntos, sí, juntos. ¿Haciendo qué? No sé, yo me fui arriba. ¿Qué? Ella estaba arriba, ¿Quién? No entiendo lo que me estás diciendo. rompiéndole el culo al hijo de tus invitados. ¿Te alcanza o crees que te lo dibuje? O garoto depois fica todo confuso com a Alex e pergunta, ué, mas você não era, ou você é, e pá. E aí ela fala que ela é os dois, que ela tem as duas partes, e a masculina e a feminina, o que a nossa sociedade entende por masculino e feminino, pelo menos. E pá, e que ela sempre foi assim, nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. Gabriela. Dígame. ¿Vos no sos? Soy las dos cosas. Pero eso no puede ser. Vos me vas a decir a mí qué es lo que puedo no ser. E aí ele fala, tipo, mas isso não é possível. E ela fala, quem é você pra dizer o que é possível, o que não é? Agora tu vai querer mandar em mim, pá? Aí ela até pede desculpa pelo que ela fez com o rapaz, só que aí ele fala que não foi nada, que não tenha sido consensual, que ele até curtiu a experiência, e ela diz que também curtiu a experiência. E aí ele fala, então bora terminar o que a gente começou, só que aí ela infelizmente recusa, para a tristeza do rapaz. E certo dia, a Alex estava caminhando pela praia e pá, de casaquinho, e chegou uns adolescentes numa lancha e tal, apontando para ela e pá, e aí estacionam a lancha na praia e aí vão atrás dela, acho que uns 3 ou 4. E aí começam a puxar ela pelo braço, falando, não, a gente não vai fazer nada contigo, a gente só quer ver, a gente só quer ver. E pá, e ela recusa e pede pra soltar ela, só que aí eram 3, 4 contra uma só. E eles levam ela pra um cantinho da praia com umas pedras e aí seguram ela. E o garoto lá puxa as vestes dela para baixo. E aí eles olham chocados, falando, nossa, ela tem as duas partes, caramba! Será que isso fica duro e tal?
Aí começa a acariciar ela e tal, e pá. Só que aí vem o suposto melhor amigo, que ela quebrou a cara, e vai lá e consegue salvar ela daquela situação. Achei essa cena meio paia. Ela aparentemente sabe quem são os adolescentes, devem ser colegas deles e tal, deve ser o pessoal que o amigo dela possivelmente espalhou o segredo dela, e aí por isso que eles brigaram e todo mundo agora sabe, pá. E pelo menos o pai dela, depois dessa situação que ele fica sabendo e pá, ele vai lá e descer a porrada nos adolescentes que fizeram isso daí com ela. Muito feliz, muito satisfatória essa cena. Eu já estava puta também, muito bom isso que esse pai fez. Quase matou o moleque, também não precisava, mas me senti vingada. E aí junta os 3 adolescentes, a Alex, o melhor amigo dela, e o Álvaro Júnior. E o amigo dela ainda fala pro Álvaro: ai não, pô, para de gostar dela, né? Areia demais pro seu caminhãozinho. E aí chega o pai do Álvaro, o Álvaro pai, e ainda vai lá e destrói a autoestima do rapaz, que ele tava bebendo e pá. E aí ele começou a falar com o pai, tipo, por que eu não sou mais interessante pra você? Você não me acha legal e pá. E o pai fala: te acho mais ou menos. E pá, e te acho sem talento também. E que bom até que você tá gostando da Alex, porque eu achei que você era gay. E lança essa pedrada e vai embora, e o garoto fica com uma cara. Esse garoto só sofre nesse filme. ¿Y yo tengo talento? No. Pero... ¿alguna vez creíste que... No. No. ¿Por qué? ¿Te gusta Alex? Igual me das una alegría. Tenía miedo que fueras puta. Achei paia. Pô, ele desenha mó legal, pô, ele até fala numa hora: olha como meu filho desenha bem e pá. Aparentemente ele não considera isso um talento, fiquei chateado, o moleque desenha pra caramba. E ele também notifica o Álvaro Júnior que eles vão embora na manhã seguinte, porque depois dessa experiência aí que a Alex passou, ela chutou o pau da barraca, falou que não vai tomar mais remédio nenhum, que não vai ter nenhuma cirurgia, que ela quer que as coisas continuem do jeito que estão e que não quer mudar. Então eles vão embora na manhã seguinte. E o pai dela, interpretado pelo Ricardo Darín, ele até ia lá na polícia fazer a queixa disso aí que aconteceu, só que aí na hora ele dá pra trás e vai visitar um outro cara que também estava por ali pra região, que aparentemente ele também é intersexo, e pá, ele vai lá na casa... Gabi! Fechem a porta! Eu tava com a porta fechada, mas o seu pai entra e ele esquece que você tá gravando com outro vídeo. E aí esse rapaz começa a falar um pouco da história dele, pá, que a infância dele foi meio complicada, que a adolescência também, que as primeiras lembranças dele são dele no hospital, depois de ter feito umas 5, 6 cirurgias e pá, e que aí quando ele fez 16 anos ele começou a tomar testosterona, e aí com 17 ele fez uma cirurgia, e aí 6 meses depois ele conheceu a mulher dele, se casaram e agora estão com um filho adotado, família bonitinha, e ainda querem adotar uma menina. E pai, ao mesmo tempo que ele fica falando que a cirurgia é meio que castradora, que queriam fazer isso com ele, que nem perguntaram e pá, quando ele decidiu fazer com 17 anos, ele fala que não sabia como que seria a vida dele sem a cirurgia e pá. Então, ao mesmo tempo que ele critica e fala que é uma castração, ele vai lá e fala que depois melhorou a vida dele. Pelo que eu entendi, então,
que depois o Ricardo Darín até fala, você acha que eu tô dando uma escolha pra ela, tu acha que assim é melhor e pá, e ele fala, tá ótimo, ela tem que escolher mesmo, vai esperando aí o tempo passar, quando ela estiver pronta ela vai decidir se ela quer continuar como ela é, ou que ela quer mudar pra ser quem ela é de verdade, deixa ela escolher, é assim mesmo que tem que ser, e pá. E aí depois ele vai falar com a filha pergunta, você fez a denúncia e pá, e ele fala, então não, mas se você quiser fazer, a gente te apoia, a gente vai lá contigo, só que essa decisão é sua e que esteja ciente que se você for lá denunciar os caras, todo mundo vai ficar sabendo e pá. Aí ela fala que fiquem sabendo, então foda-se, é isso aí mesmo, não tem que ligar porque os outros acham. E aí chega a hora da família do Álvaro Júnior ir embora, voltar, eu acho que pra Argentina, sei lá, outra parte lá perto do Uruguai, sei lá. E pá, ele fala que estava apaixonado por ela, e ela fala que estava apaixonada por ele também, só que o que ele sentiu por ela não era paixão, que era outra coisa. Foi só ela que se apaixonou por ele, que ela não esperava se apaixonar por alguém por ele, como ele. E aí ele falou, não, pô, eu gosto de você, ele tenta puxar ela pra um beijo, mas ela recusa, e pá, e aí depois ela ainda fala, você tá triste porque você nunca mais vai me ver, ou você tá triste porque tu não conseguiu ver minha peça? Aí ela vai lá e mostra a peça dela pro rapaz, e ele melancólico olha pro rosto dela e fica triste que vai embora, e chamam ele pra ir embora, ele tem que ir embora e pá. E é isso. Depois dessa cena acho que acaba o filme e pá. O filme é de 2007, argentino, achei legal. O site em que eu vi esse filme não era muito legal, mas o filme é legal. E a atriz que faz a Alex não é uma pessoa intersexual de verdade, mas é uma atriz muito boa. Ela foi até recebeu o prêmio por esse papel. Ela ficou conhecida com esse papel, aliás. E ela leu o roteiro, gostou tanto da personagem, achou muito maneiro. E aí ela já quis fazer porque ela gostou tanto assim do personagem. E fez muito bem. Ricardo Darín atuando muito bem, como sempre. O Al Pacino argentino, de acordo com o Tarantino, eu estou citando o Tarantino que disse isso. E não tem tantos filmes atuais que falam sobre a intersexualidade, pá, não é uma letra muito conhecida da comunidade LGBT, mas que tem que ser mais. O pessoal fica esquecendo no churrasco, não tem tanta série com esses personagens que tem essa característica, não tem tantos filmes sobre isso. Este XXY foi o que eu vi que mais estava com boas críticas, então eu procurei vir. Mas que não tem nenhum streaming legal, eu digitei no Google XXY legendado e aí foi, mas tinha na Netflix brasileira, só que aí saiu, agora acho que tá só na Netflix da América Latina, mas que não inclui o Brasil, tipo na Netflix do Uruguai se pá tá, ou na Netflix mexicana. Que nem o Baile de 41, eu descobri que o Baile do 41, ele tá na Netflix do México, não está mais na Netflix brasileira, que eu acho uma sacanagem. E pá, o filme termina com ela se aceitando, que ela não quer tomar remédio nenhum, não quer nenhuma cirurgia, vai denunciar os filhos da mãe, vai continuar a vida dela, fez certíssimo. Se ela quisesse cirurgia eu também apoiaria igual, mas tem que ser tudo decisão dela. E é isso o filme. Se vocês acompanharam meus stories do Instagram, eu postei lá minhas estrelas no Letterboxd. Se vocês não viram, sigam meu Instagram, por favor, que eu quero bater 100 seguidores lá também para liberar os insights. Aqui já estamos com 102, 104, muito obrigada. Mas vão lá no Instagram e sigam também, que depois que eu postar esse vídeo, editar e postar, eu vou fazer uma publicação lá também sobre os filmes do Orgulho LGBTQIA+, que eu fiz aqui no canal, e aí vai estar lá também as indicações sobre os filmes que eu falei, caso vocês não assistam os vídeos. E pá, vão lá no Instagram, vão no meu TikTok também, que eu publiquei os edits lá.
E também vão no meu Letterboxd, eu tenho 40 seguidores lá. E por favor vão lá e me sigam lá. E por lá acessem o link do canal e se inscrevam aqui. Apertem o sininho e pá. Deixem nos comentários indicações de outros filmes LGBTs ou não também. Se vocês falarem, ah, ficou muito saturado, fala de outra coisa. Pode fomentar isso aí também. Se você não gostou do mês do orgulho LGBT aqui no canal, guarde pra você essa informação. Todo ano vai ter, espero. E vai ter mais mês também, outros meses aí, aleatoriamente, vou falar sobre outros filmes LGBTs, porque eu gosto. E é isso, deixem like, se você não gostou, se inscreve, se você gostou muito, se inscreve e dá like. E é isso, tchau, estou gravando isso numa sexta-feira, curte aí, mua!